Salve, salve, bípedes! Caiu naquela trend do TikTok de adquirir capital cultural? Veio para São Paulo e quer conhecer museu? E aí se ferrou porque você foi no dia lotado, tem um monte de criança gritando e você não consegue nem ver o quadro? Quer conhecer um pouco mais sobre arte, mas tem uma preguiça imensa sobre quem fala de arte? Quer entender um pouco dos elementos e saber por que o MASP é importante? Aquela caixona, aquela gavetona gigante? Você, criança CLT, que só teve um dia de folga e é justamente na terça e foi pro MASP, vamos entender agora um pouco sobre museu, um pouco sobre Renoir, um pouco sobre exposição e um monte de coisas mais, né? Galera, só o seguinte, já vai curtindo esse canal, já compartilha, manda pros amigos e pros inimigos, que agora nós vamos falar sobre a ecologia de Monet, beleza? Não é money, tá? Mas é old money. A gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá, se encosta no sofá, fica até a última dica, porque a 10ª é a melhor. Dica número 0. Você tem que ir ao museu comigo. Faça a sua reserva de ingresso para visitar o museu comigo. Agora podemos para dica 1? Bora lá então. Primeira coisa que você tem que saber, né, bípede, é quem é Monet. Claude Monet foi um cara do século XIX, que nasceu em 1840, faleceu em 1926, viveu mais do que você, que fica devorando microplástico, comendo coisas insalubres, né? Ele foi um grande artista, revolucionário por quê? Porque é com ele que a arte passa a caminhar para um estilo abstrato. Ele é considerado o pai do impressionismo, um estilo de pintura totalmente diferente até então. Foi a novidade do século XIX, juntamente com a fotografia e outros aspectos artísticos. A obra dele mais famosa é essa daqui, ó. Olha só, materialzinho, coisas táteis. É óbvio que a gente não tá dentro de um museu, mas eu trago o museu aqui para você. Esse aqui é o quadro mais famoso, deixa eu virar. Olha isso aqui, ó. Impressões Nascer do Sol. É com esse quadro que o estilo artístico dele se torna o impressionismo. Porque esse quadro te dá uma impressão de que ele é uma tela. E não é propriamente uma tela. Faz com que pareça que seja apenas um esboço do próprio desenho. Lembrando que o Monet vai ser um grande pintor francês que vai nascer em Paris e vai viver no norte da França praticamente toda a sua juventude. E é a partir de 1874, junto com diversos outros pintores, que ele vai fundar uma nova escola pictórica, uma nova escola de pintura. Essa nova escola vai revolucionar o campo das artes, porque as pinceladas são muito sutis. Não é uma pincelada acadêmica e nem é uma pincelada despropositada. É geralmente uma pincelada ao ar livre. Então presta atenção, Claude Monet foi importantíssimo. Muito mais importante do que um monte de influencer que faz jogo do tigrinho aí, hein? Valeu? Bora lá. Dica número 2. Quando você for ao MASP, presta atenção, por favor, bípede. Primeira coisa, consiga o ingresso. Há dias que são gratuitos e há dias que são pagos. Vai no site, se informa direitinho sobre as datas, sobre os valores, sobre as possibilidades de gratuidade e seja feliz. Mas quando você botar o pezinho dentro, a primeira coisa que você vai fazer é ir ao banheiro e ao bebedouro, tá bom? Você vai lá, faz as suas necessidadezinhas especiais antes de passar na lojinha, antes de passar na cafeteria, e aí você sobe para o primeiro andar, lembrando que o MASP agora são 2 prédios. São 2 prédios e um só museu. A exposição A Ecologia de Monet está no prédio 1. Não vai vacilar, é o primeiro andar do prédio 1. E ó, o MASP é tudo de bom. Só fala mal quem nunca entrou. Sacou? Agora vamos para as questões técnicas, né? Eu vou falar como se eu fosse um intelectual do século XVII, falando deste modo. Não. Vamos ser didáticos. A exposição A Ecologia de Monet está trazendo em contexto obras de diversas regiões da Europa, dos Estados Unidos e de colecionadores particulares do próprio Brasil. Então, se você acha muito caro ou se você não consegue ir para a Europa,
Eles trouxeram a Europa para você. Se você é paga-pau da Europa, tá ali no MASP, um monte de telas, mais de 30 delas. E essas telas estão disponibilizadas em 5 eixos temáticos da exposição. Então você tem que ficar atenta e atento a como estão os formatos das obras ali, como elas se espalham ao redor da sala. Entendeu? Então são 5 eixos e eu vou falar de cada um dos eixos. Anota aí. Ou nem anota, né? Só vai curtindo. Dica número 4. Primeiro eixo da exposição. Chama-se Os Barcos de Monet. O que você tem que reparar ali? Que o artista praticamente elimina os horizontes e você não consegue distinguir praticamente a copa das árvores do próprio rio, do próprio lago, do próprio oceano, do próprio coisa o que for. Reparem, chega bem pertinho da tela, só não toca na tela, hein? Chega bem pertinho da tela e repare para as pinceladas. Dê um olhar bastante atento nas pinceladas. Você vai ver que tem pinceladas amarelas, pinceladas vermelhas, pinceladas lilazes, e a questão que eu te mostro é: o que é o personagem ou qual é o personagem mais importante dessas 2 primeiras telas? Não sei, você vai ter que adivinhar. Tô brincando. O personagem principal é o fundo do rio. Porque quando ele coloca um monte de pincelada nesse fundo do rio, ele tá querendo retratar a vida subaquática. E água tem a ver com todos os seres humanos. A gente é 70% água, né? Então você chegou na exposição e vai ver o quê? Você vai ver um quadro que tem um barco na parte de cima, subvertendo a própria noção de horizonte. E você vai ver um quadro que está cortado no meio. Não, Zé, não cortar o quadro na metade. É uma proposta do próprio Monet em retratar o movimento. Ele não vivia na época do Instagram, do TikTok e de outras redes sociais, inclusive essa aqui que você já está curtindo, né? Bom, o que acontece é que nesse primeiro eixo a gente vê um diálogo com a fotografia, a gente vê um diálogo com a arte japonesa e a gente vê, sobretudo, o fim das representações humanas. Quando você repara no rostinho das pessoas, elas já parecem ter um caráter abstrato. Parecem que elas estão com um monte de imagens borradas. Por quê? Porque ele quis assim. Dica número 5, segundo eixo, repara primeiro na parede, olha no entorno. Não fica só cravado no celular. Mas calma. Eu não sou fiscal de visita. Se você quiser tirar uma foto com cada um dos quadros, colocar no Tinder e desencalhar, tudo bem, fica à vontade. O segundo eixo se chama o Sena como ecossistema. Não é o Ayrton Senna, é o Rio Sena, que tem mais de 775 quilômetros de extensão. O Rio Sena é praticamente o grande cenário do Monet. O Monet utilizou diversos lugares desse rio para retratar. E aí a sacada é a seguinte: você vai olhar os quadros, você vai perceber como ele borra as telas e, além disso, você vai para um quadro específico. Olha eu gastando o meu francês. Ele retrata a ponte de Argenteuil. Ó, é bonito você falar isso pro moreno ou pra morena, né? A ponte de Argenteuil. Nessa foto, nesse quadro, você vai perceber o quê? Você vai perceber, sobretudo, que ele começa a borrar a imagem. Você vai perceber uma coisa muito legal, e isso talvez seja a coisa mais importante para entender no Monet. É como ele retrata a água e o reflexo das coisas na água. Lá naquele quadro, há inclusive uma imagem bem pequenininha que você vai conseguir perceber um barco que parece que tem uma casinha verde em cima. Ele fica bem no canto direito da tela. E é ali que o Monet retratou a si mesmo. Porque, olha que curioso, ele construiu um barquinho que era também um ateliê. O Bateau Atelier de Monet. Ó, tô gastando meu francês. Agora você já vai entender que essa obra é praticamente autobiográfica. É ele se colocando dentro da tela, estabelecendo uma relação entre a pintura, a paisagem e o próprio pintor. Sacou? O segundo eixo vai falar do Rio Sena e vai retratar o Sena tanto na sujeira, tanto na poluição, também vai retratar o Sena
degelando, porque os rios na Europa congelam. E aí você vai perceber que esse segundo eixo termina justamente quando começa um eixo verde, que infelizmente é a cor do Palmeiras, né? Fazer o quê? Sexta dica e terceiro eixo, presta atenção. Nesse terceiro eixo, a gente tem a sala pintada de verde. Essa sala pintada de verde representa o grande jardim. Olha a curiosidade aqui. O Monet foi um grande jardineiro. Fez um jardim ao longo de 40 anos e era como se o jardim fosse o cenário das telas dele. E vice-versa, as telas dele vão se dedicar também a representar o jardim que ele fez. Tem a ver com o fato de que ele gostava muito de arte japonesa. Ele consumia muito a cultura japonesa antes mesmo de nascerem os otakus, né? Ele consumia arte japonesa e arte chinesa porque era uma tendência da França do século XIX. E ali você consegue reparar que estamos falando de Giverny. É um lugar onde ele criou um jardim com um monte de plantas para justamente usar a representação desse jardim nas suas telas. Ali você vai chegar numa tela que é absurdamente incrível. Repara só, essa tela aqui que retrata as ninféias. Num primeiro olhar, quase todo mundo vê e acredita ser uma cachoeira, mas na verdade essa tela é o reflexo das árvores e do próprio céu no lago. Reparem só que ele não está pintando linha de horizonte. Ele está pintando como se nós estivéssemos dentro da tela. É como se o barquinho tivesse justamente aqui. E vocês vão perceber esses montinhos de tinta que parecem cocozinhos de pombo. Esses montinhos de tinta, na verdade, são as ninféias esverdeadas, dando uma dinâmica única para essa pincelada e uma dinâmica única para o quadro. É como se nós estivéssemos virando uma rãzinha, olhando aqui de baixo toda a vastidão desse lago, toda a vastidão desse rio. É simplesmente incrível. Esse terceiro eixo se chama Giverny, natureza domesticada. Por quê? Olha que curioso. O Monet, ele desviou o curso de um rio, justamente para que esse rio passasse na propriedade dele e irrigasse as plantinhas dele. Então ele constrói um jardim mais ou menos como Deus teria construído o Jardim do Éden. É como se o artista fosse o Deus do seu próprio ecossistema. E ao construir esse jardim, que vai florescer ao longo do ano inteiro, ele vai dedicar a vida praticamente inteira dele ali. 40 anos, a partir do momento em que ele se torna um artista reconhecido, ganha bufunfa, ganha money e vai ser uma figura importantíssima de Paris, ele passa a fugir de Paris. Vocês vão perceber que as imagens humanas acabam desaparecendo da tela dele. E é nesse terceiro eixo que ele tem as obras que mais se parecem com arte, entre muitas aspas, abstratas. Irmão, irmã, repara nas telas, porque você vai ver muita camada de tinta. Além disso, são essas telas que representam um momento muito drástico da vida do Monet. O momento em que ele teve catarata. Ele passou os últimos 15 anos tratando dos olhos e praticamente ficando cego. E mesmo assim continuou sendo pintor. E você, tá reclamando do seu dia? O cara quase ficou cego e ainda assim pintou um monte de telas. Vai fazer alguma coisa, vai pro museu. Sétima dica, e o número 7 é um número especial, é um número primo, é um número cabalístico, é um número cheio de significado. Tá curtindo? Se inscreveu no canal? Tá compartilhando esse vídeo com a sua avó, com o seu avô? Tá falando com a morena? Tá falando com o moreno? Outro detalhe, sabia que aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso de História da Arte? E além disso, tem também o link para as visitas monitoradas. É só você se inscrever. Vamos lá então, sétima dica e o quarto eixo. O quarto eixo tem um tom mais lilás e você vai perceber que nesse quarto eixo da exposição A Ecologia de Monet é quando ele começa a retratar um monte de paisagens muito loucas, muito absurdas. Na minha humilde opinião, na minha pequena e simplória opinião de estudante, é o eixo mais interessante. Por quê?
Porque ali ele se torna um caçador de paisagens, um caçador de imagens. Só que ele não vai querer as paisagens que aparecem em postais, ele vai querer paisagens extremamente inadequadas. E aí entra uma outra característica dele. É a partir dos anos de 1880 que ele vai se tornar um pintor serialista, que pintava em séries. Ele, quando ia retratar uma paisagem, ele fazia 6, 7, 8, até 10 obras sobre a mesma paisagem, justamente para trazer o propósito do impressionismo, que é captar uma luz diferente e fazer com que essa luz exploda na tela. Além disso, ele é um pintor que pinta fora, ele faz externas, ele não pinta apenas no ateliê, na luz sombria do ateliê, ele vai pintar sobretudo no ar livre, ao ar livre. E é nesse 7º ponto que eu quero que vocês reparem a obra que eu mais gostei da exposição, que é essa daqui, ó, As Falésias de Porvy. Essas falésias eu quero que você repare lá, porque é o quadro mais diferentão, e você vai perceber que a linha do horizonte, ela tá um tanto quanto borrada, mas você não consegue distinguir o que é paisagem e o que é o próprio horizonte. O que eu tô querendo dizer aqui? Aqui nessa parte da linha do horizonte, é como se ele pintasse com o branco da tela. É como se ele usasse o próprio fundo da tela. Você vai reparar que tem diversas colorações nessa tela. Ele aborda bastante as tintas com lilás. Ele vai dourar a parte de cima das falésias, que é uma formação geológica importante, e você vai sacar como esse eixo da exposição é absurdamente incrível. São as pinceladas mais bonitas que eu já vi do Monet. Tudo bem? Então se liguem, vai reparando as diferentes telas, os diferentes estilos dentro de um único artista. Ele é um e muitos ao mesmo tempo. Se liga na 8ª dica, hein? Você, menininho feliz ou menininha feliz que tira a foto do sol ao amanhecer e fica felicíssimo quando o sol tá bem rosado, você manda aquele print da tela ou coloca nos seus stories. Você tá tirando a foto do apocalipse, porque você tá tirando a foto do poluído mundo onde você vive, onde o caos e a catástrofe estão eminentes nos problemas ambientais. Só que o Monet já percebeu isso antes. Como ele era um grande viajante, olha que interessante, ao mesmo tempo que ele ia construindo o jardim dele, o cara adorava dar umas fugas. Ele casou 2 vezes, mas aí é uma outra polêmica. Ele gostava de viajar por diversas regiões do continente europeu, só que tinha um lugar que ele amava de paixão: Londres, na Inglaterra. Por quê? Porque lá tem um fenômeno incrível, que é o fenômeno da neblina. Só que você não pode se esquecer, pequeno samurai, pequeno, aluno meu, que além de tudo, a Inglaterra é o berço da industrialização. A Inglaterra, na virada do século XIX para o XX, está poluidíssima. E essa poluição atraía muito o próprio Monet. Ele vai retratar isso nas telas. É por isso que quando você chega no último eixo, você chega no 5º eixo, que se denomina neblina e fumaça. Ali você vai ter que reparar muito bem nas pontes que ele retrata. É a ponte de Waterloo e a ponte de Charing Cross. Essas 2 pontes que ele retrata visam expor na obra dele os fenômenos da poluição, os fenômenos da neblina, os fenômenos dos vapores, porque é uma região portuária, é uma região de escoamento de produtos e é uma região amplamente poluída. Nós estamos falando do rio Tâmisa, que deságua e naquela época era mais fedido do que o Tietê. É maravilhoso, né? Tem gente que prefere colocar césio no bolso a ter que vir para São Paulo. Mas como a gente já está em São Paulo, vem fazer uma visita monitorada comigo pelo museu. A exposição vai se encerrar nas obras que mostram mais densidade de sujeira. São obras que partem para um caminho abstrato e parecem mostrar uma realidade absurda. É um futuro que já é passado. É o futuro passado da poluição. Repara nessa telinha aqui, ó. Nessa telinha aqui, você vai perceber que a ponte de Waterloo é retratada com as chaminés
extremamente poluindo, né? Ó, elas todas ali, ó, poluindo cada vez mais essa região que é a fábrica do mundo. A gente quase não vê os barquinhos no rio, mas ainda vemos o barquinho no rio. A gente quase não vê pessoas andando sobre a ponte, mas a neblina e esse fenômeno absurdo da poluição aparecem aqui dentro de um mesmo contexto. Você atravessa a exposição falando das águas do começo ao fim, da vida subaquática, da vida das plantas, da vida dos seres humanos, de todo um ecossistema. E aí você sai da exposição, vai beber uma água, vai tomar um café ou vai almoçar e fica sabendo agora que o MASP é incrível. Parabéns, te ajudei a entender o museu. A gente chega com cara de pastel, mas se você viu esse vídeo, você vai entender a exposição. Sacou? Mas calma, tem mais dicas. A 9ª dica é a seguinte: você tem que criar a sua forma de visitar os museus. É sempre bom chegar com conhecimento prévio, óbvio. É bom ter referências, mas o mais interessante é você ver com calma. É você expor para si mesmo qual é o jeito mais interessante de entender o museu e qual é o jeito mais interessante de abordar as obras. Por quê? Quando você está dentro de um museu, você não precisa ver todas as obras. Quando você olha a árvore, você perde a floresta. Quando você olha a floresta, você perde a árvore. Isso parece um provérbio chinês, mas não é. É Karl Marx na sua cara. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está no museu, você não tem a obrigação de ver todas as obras. 2 horas no museu é incrível. É uma baita visita que você faz. Para essa visita ser mais proveitosa, tem pessoas como eu trabalhando em visitas monitoradas. Então é só você se inscrever no canal, você curtir aqui o nosso link, acompanhar as informações. Você vai ver que eu estou em um monte de redes, eu tenho um curso de História da Arte e o mais importante, tente de todas as maneiras ir até a exposição A Ecologia de Monet. Porque essa exposição Ecologia de Monet vai ficar somente até o dia 24 de agosto. E é uma exposição incrível, uma oportunidade única para você ver alguém que pintava de forma singular, alguém importantíssimo. Depois você me agradece que eu fiz você economizar centenas de reais e não precisar ir para tantos museus na Europa para ver em um museu só um monte de obras do Monet. Além disso, além de você entender isso, você chega agora na 10ª dica. A 10ª dica faz com que um museu dialogue com outro museu. Você percebeu, ou se não percebeu, não tem problema, porque eu falo aqui, que além de estar tendo a exposição A Ecologia de Monet, está tendo uma outra exposição chamada Andy Warhol Pop Art na FAAP. Essa exposição é muito interessante porque ela cria um diálogo com o próprio Monet. Olha só, o Andy Warhol é um artista totalmente diferente do Monet. Ele vai fazer a sua produção artística no século XX e vai ser um artista revolucionário. Vocês já ouviram aquela frase? Um dia todo mundo terá 15 minutos de fama? Não foi a MC Pipoquinha que falou. Na verdade, hoje são 15 segundos, né? Porque a gente tem que viralizar na internet. Mas quem disse isso foi Andy Warhol. E é um artista revolucionário. Ele está numa exposição incrível, onde mais de 600 obras estão expostas lá. Mas se você quer saber mais, comenta aqui no canal, porque daí eu faço um vídeo só sobre ele. A 10ª dica é a mais interessante, porque vai te empurrar para outro vídeo meu. Valeu? Curtiu o conteúdo? Curtiu as 10 dicas? Então compartilha, comenta aqui, me fala qual é o artista que você quer saber pelo menos 10 dicas, qual é o museu que você quer conhecer, qual é o museu que você quer conhecer melhor e quais são as informações que você quer ter sobre o campo das artes, tá bom? Lembrando que vida longa ao Parla. Obrigado e vá para os museus. Valeu, bípedes. Tchau, tchau.